Curva sua cabeça, vamos iniciar com uma oração. Deixa eu só ver quem está chegando aqui. Onde é que eu volto? Só um minutinho. Aqui, ver, permitir. Oramos? Pai, muito obrigado por este momento. Nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade, pelos nossos irmãos aqui, reunidos como comunidade, como família da fé, com o propósito de nós nos desenvolvermos e aprendermos mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã, que essa seja uma noite de aprendizado, que essa seja uma noite de edificação, que nós possamos compreender, Senhor, os Teus desígnios e o propósito para o Teu corpo. Qual a importância do culto em nossas vidas, como o culto nos influencia, como o culto, Senhor, é fundamental para a vida cristã. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez poder aqui, junto com os meus irmãos, aprender de Ti. Que os nossos corações, as nossas mentes estejam, neste momento, abertas para o Teu ensino e para a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Tudo que nós realizamos, tudo que nós colocamos à mão aqui como comunidade, como igreja, é para o louvor da Tua glória, é para a honra do Teu nome. Senhor, queremos exaltar o Teu nome, queremos que esta família cresça na unidade da fé e maturidade espiritual, para que o Teu reino seja proclamado por intermédio das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu compartilhar aqui. A gente já inicia nossa nona aula. Deixa eu colocar aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo que parece tão óbvio, mas muitas vezes acredito que falta um pouco de clareza para todos nós, né? Porque nós vamos, muitas coisas dentro do cristianismo, nós vamos aprendendo porque passaram e nós vamos simplesmente replicando aquele modelo. Né? Nós vimos, nós aprendemos, crescemos, vimos daquele jeito ali e vamos replicando as coisas, sem muitas vezes questionar se é o modelo correto, sem muitas vezes entender se biblicamente realmente é isso que interessa dentro de uma determinada doutrina, ou o seu significado, ou ainda, falando principalmente do culto, né? Se o culto é da forma como nós executamos, ou quando foi instituído o culto, de que forma esse culto ele impacta as nossas vidas e qual a importância desse culto. Então, creio que, assim como eu, né, todos vocês que adentraram pela primeira vez uma igreja evangélica, ficaram talvez até impactados ou muitas vezes até sem entender o que estava acontecendo dentro do culto. E muitas vezes sem saber onde aquilo ia terminar. Onde esse culto vai terminar? Onde vai acabar? Qual é o final? Para onde ele está apontando? Então, existem algumas premissas em relação ao culto que nós precisamos constantemente revisitar para verificar se o nosso modelo de culto realmente é um modelo de culto que agrada a Deus. Primeiro, um ponto muito importante é nós entendermos que nós não podemos ser espectadores de culto. A comunidade se reúne para cultuar o Senhor. Então, a igreja se reúne para adorar o Senhor. Então, o culto não é uma reunião que eu vou lá e assisto como um teatro, como um espetáculo, como uma apresentação de uma banda, como uma partida de um esporte. Nada disso. Ali eu estou como um espectador. O culto eu sou participante. Então, todo membro, claro que um visitante, talvez ele não tenha essa compreensão, uma pessoa que está chegando pela primeira vez na igreja não vai entender e vai levar talvez algum tempo para compreender, 2, 3 cultos para compreender o que acontece, por que a comunidade se reúne. Então isso é natural para quem está chegando. Mas para quem faz parte, para quem foi alcançado pelo evangelho, para quem foi transformado, o culto precisa ter um significado muito importante na vida. Porque, de novo, eu não participo de uma apresentação ou eu não assisto um culto.
Eu cultuo. Então, a ideia do culto é eu cultuar. Então, a comunidade cristã se reúne para cultuar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aí, claro, né, quando a gente fala de culto, a gente vê que o homem vai inventando, né, muitas coisas. Culto da vitória, culto do milagre, culto da promessa, culto da revelação, culto do fogo, culto de tanta coisa. Na verdade, o culto ele é o Senhor. Se ele não for o Senhor, ele não é um culto. Ou, melhor, pode-se estar cultuando uma outra coisa que não seja o Senhor. Né? Então, a importância de nós entendermos quais são os elementos que compõem o culto. Tá? Então, o propósito da nossa lição hoje é justamente compreender a importância do culto para a igreja e o reflexo que o culto tem na vida do discípulo. Tá? O culto não é uma mera reunião. O culto é a reunião. O culto é o maior evento da face da terra. E não é um culto que ele tem que ter um pregador de fora, ele tem que ter uma banda diferente, ele tem que ter um motivo para comemorar. É o culto ordinário, é o culto do dia a dia, é o culto que está justamente no cotidiano, domingo após domingo. Este é o grande evento, porque ali está a noiva de Jesus. Ali está o povo que Jesus morreu, pelo qual ele morreu. Então ali está reunido pecadores que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Então não tem nada mais impactante na face da terra, na terra, né? Eu estou dizendo no céu, na terra, do que o culto onde a igreja se reúne para adorar o Senhor. Né? Então, Colossenses 3,16 vai dizer assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, é um conselho de Paulo aos irmãos de Colossos que cabe justamente dentro de um culto. Isso que Paulo está dizendo é um culto ao Senhor. Ou seja, nós louvamos a Deus com gratidão no coração, alimentados pela palavra, ensinando e aconselhando uns aos outros, e cantando, adorando, exaltando o Senhor com o louvor que sai do nosso coração. Tá? Em síntese, é no culto que a presença atuante de Deus se focaliza, instruindo, corrigindo, consolando e transformando vidas. Olha só que coisa interessante. Por quê? Porque o Senhor, ele não habita somente no corpo físico do crente. Né? O Senhor, ele transforma o crente. Ou seja, a nossa natureza sai de uma natureza caída, separada de Deus, para uma natureza totalmente regenerada. É claro que o Senhor habita em nós, mas ele habita na comunidade. Ele habita quando a igreja está reunida. Tem uma palavra que é muito importante, que eu sempre lembro quando se fala de igreja, é que Jesus diz: edificarei a minha igreja. Ele não disse: edificarei o meu pastor, edificarei o meu discípulo, edificarei o meu apóstolo. Não, ele disse: edificarei a minha igreja. Então, ou seja, Cristo edificou a igreja. Foi por ela que ele morreu. Embora a salvação, um jargão nosso, que é uma verdade, a salvação seja individual, todo o processo de culto é coletivo. Ele acontece na coletividade. A adoração é coletiva. A igreja é um coletivo. Um coletivo de pecadores redimidos. Ok? Então, olha só. Embora o Espírito Santo habite individualmente, ele também habita, e especialmente, na comunidade dos salvos. E por que a comunidade dos salvos se reúne? Por que ela congrega? Por que ela participa juntamente de um momento e vários momentos, periodicamente falando, né? Porque essa comunidade se reúne para servir e adorar. Servir a Deus, servir aos irmãos e adorar o Senhor. E isso só é possível, como eu falei ontem, né? A adoração, ela completa, ela é uma adoração individual, familiar e na comunidade. Então eu preciso desenvolver isso.
Se eu não adoro individualmente, o meu momento individual a sós com o Senhor, e só faço isso no momento que estou no coletivo, com a igreja, tem uma falha nesse meu relacionamento com Deus. Da mesma forma, eu ter minha individualidade com o Senhor, meu momento de intimidade com Deus, mas não conseguir desenvolver isso no coletivo, com a igreja. Também é uma falha de entendimento. Porque eu preciso entender isso. É na coletividade, é na congregação, até porque a igreja é tudo que a igreja é na terra, nós podemos entender como tudo que Deus criou na terra, há quem diga que é um reflexo do céu, né? Então a adoração que nós realizamos aqui, embora não seja perfeita, embora muitas vezes não seja da forma como deveria ser, é um reflexo do que acontece no céu. Apocalipse 4 vai dizer que o Senhor Deus é adorado, né, diuturnamente. Ele é adorado sem parar, né, sem parar. E os 24 anciãos, a cada momento que os 4 seres viventes que estão ali na frente do trono, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, eles se curvam, né? Claro que tem essas questões, são bem particulares de Apocalipse, mas está mostrando a verdadeira adoração, ou seja, o adorador se curvando diante da majestade de Deus. Então, isso é adorar. Tá? Então, a igreja se reúne para isso. Tá? E é no culto que o nome de Deus é exaltado, em cânticos, em orações, com a força que decorre da união de vozes, dos pensamentos, dos corações, das vontades, da união, do servir, da igualdade, quando todos ali estão perante Deus iguais, pecadores, redimidos. Então, é na igreja onde nós manifestamos tudo isso. E principalmente tem um autor que diz que a igreja é a embaixada de Deus na terra. Ou seja, ela representa os céus na terra. Então, é por intermédio da igreja que hoje nós podemos ver o evangelho sendo proclamado. É por causa da igreja que o evangelho se expandiu. Então, a primeira igreja, e eu digo igreja, não estou falando da instituição igreja. Estou falando da igreja invisível, formada por todos os salvos e todos os remidos, né? Todos aqueles que creem em Jesus, que professam Jesus como Senhor e que aguardam ansiosamente o seu retorno, tá? Então, é na igreja, é no culto, é nessa reunião de celebração, de adoração, que nós exaltamos o Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 34, engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma só voz, lhe exaltemos o nome. Ou seja, é uma ação coletiva. A adoração também acontece desta forma, né? E olha que interessante, é no culto que a plenitude espiritual dos adoradores se expressa. Então alguém vai dizer, eu não sou um cantor, mas quem disse que Deus está à procura de cantores? Deus está à procura de adoradores. Então, o culto é muito mais do que uma banda cantando. O culto é muito mais do que o pregador pregando. O culto é muito mais do que tudo aquilo que acontece naquelas 2 horas ali. O culto é uma reunião espiritual. Tanto que eu tenho dito, né, que poderia ser debaixo de uma árvore, se nós estivéssemos reunidos como igreja. Esse grupo aqui está sendo igreja agora. Se fosse debaixo de uma árvore, aquele lugar ali seria sagrado, porque ali está a plenitude espiritual dos adoradores. Tá? O texto de Efésios 5, 18 a 20 vai dizer, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está expressa boa parte do nosso culto. O culto é para que nós, e Paulo usa o exemplo do vinho, né? Dizendo, olha, muito mais do que se encher de vinho, há algo muito mais prazeroso, mais pleno, que é se encher do Espírito.
E aí, vocês cheios do Espírito, vão louvar o Senhor de coração, vão adorar o Senhor de coração. Porque a gente precisa ter esse entendimento. A igreja visível, que é aquela reunião, ela é composta por crentes nominais, por cristãos nominais e por cristãos realmente convertidos. Então, nós sabemos que nem todos, isso é natural, nem todos estão no mesmo nível espiritual. E talvez nem todos nasceram de novo, definitivamente. É por isso que a gente se reúne, para que esse processo de nascer de novo aconteça em nossas vidas e que nós possamos edificar uns aos outros, exortar uns aos outros, até que nós alcancemos a unidade da fé em Cristo Jesus. Tá? Então, falando do culto já propriamente dito, ele tem uma importância muito, mas muito grande em nossa vida. O culto, na verdade, ele deve ocupar o lugar central na vida de um homem redimido. E a gente está falando de um culto semanal. Né? Se a gente volta para o Antigo Testamento, nós vamos ver o povo de Israel estabelecendo a sua vida em torno do tabernáculo. Então, eles vivem de acordo com o tabernáculo. Eles se estabelecem de acordo com o tabernáculo. Para o lado que eles ficam, para o lado de cada tribo, o que cada tribo faz. Ou seja, a vida deles era aquilo. Se a gente olha para a igreja do a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, a vida daqueles irmãos, dos apóstolos, o centro da vida deles era o culto. Tá? É claro que a gente vive em outro tempo, outra época, outra situação. Naquela época as pessoas não saíam dos seus lares para trabalhar, o trabalho era local, né? Era muito rudimentar, trabalhavam nas suas próprias propriedades. Hoje as pessoas se deslocam de uma cidade para outra, né? Passam o dia inteiro fora de casa. Então a realidade mudou. Mas o culto, ele é fundamental na nossa vida em relação com Deus. Por quê? Na verdade, o culto não salva ninguém. E o culto também não determina a minha intimidade com o Senhor. Mas um salvo, um redimido, ele desejará participar do culto quantas vezes o culto for realizado. É claro que a gente tem uma agenda muito enxuta, com cuidado para não sobrecarregar, né? Porque também acreditamos que o culto precisa acontecer na casa. Temos falado isso com muita frequência, ou seja, uma igreja forte é constituída por famílias fortes. De nada adianta a gente ter um culto na terça de libertação, um culto na quarta de ensino, um culto de oração na quinta, um culto, né, e um culto da vitória na sexta, e um culto público da família no domingo, e as coisas não acontecerem no lar, né? Não existir, não haver tempo para que a família ela cultive, ela mature a palavra e ela tenha a sua vida de testemunho do evangelho. Então, priorizamos o culto no domingo e deixamos justamente para que a gente consiga manifestar esse culto durante a semana. Mas o culto tem que ser um momento muito importante da minha vida. Né? É claro que a gente não faz nenhuma igual alguns lugares fazem, de ficar monitorando por que a pessoa não veio, cobrar, né, ficar exercendo uma pressão na vida das pessoas que cultuam, mas o culto revela muito sobre a minha intimidade com Deus. Né? Por quê? Porque à medida que eu considero o culto como um evento trivial, né, a minha vida cristã ela pode desacelerar. Ou seja, a minha forma de enxergar, ou ainda a minha força espiritual contra a carne e contra o próprio declínio espiritual, acaba, de certa forma, minha força acaba enfraquecendo. Então é no culto que eu me fortaleço. É no culto que eu estabeleço as relações. É no culto que eu amo, que eu sou amado. É no culto que eu estou enxergando, confrontando e sendo confrontado pelos irmãos. Então tem uma importância muito grande. E também a gente precisa destacar que ele sendo tão central na vida da igreja, o culto deve ser estabelecido e realizado
dentro de critérios instituídos pelo próprio Deus. Elementos que o próprio Deus definiu e que estão fixados na própria Bíblia. Então, olha só, o culto, ele não é um lugar para ensinamentos ou regras inventadas por homens. O culto, ele não é um lugar para o antropocentrismo, ou seja, para que o homem exalte os seus feitos, ou para que o homem seja, né, motivado. É claro que existem palavras que motivam, que animam, mas palavra de Deus. Não regras, estratégias humanas para motivar. Então, nada que foi inventado por um homem deve fazer parte do momento do culto. O culto exclusivo para Deus. Então, os louvores devem ser dirigidos para Deus. A palavra vem do próprio Deus. Tudo o que nós realizamos ali precisa exaltar esse Deus. Então, culto está muito além da beleza do templo, do ornamento do templo, da estrutura do templo, da beleza plástica do culto, das luzes. O culto vai muito além disso. Isso são elementos periféricos que podem embelezar até mesmo para quem está enxergando. Mas para Deus não faz diferença nenhuma. Uma luz, um data show, um banco, uma parede, de uma cor ou de outra, para Deus não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença é quem está sendo cultuado ali, quem está sendo engrandecido, quem está sendo adorado. E aí pode ser parede preta, parede branca, pode ser um mega templo, pode ser um pequeno templo, pode ser uma casinha de madeira, tanto faz. O alvo da adoração é o que importa. O alvo da adoração tem que ser o Senhor. Tá? E essa adoração, ela precisa partir do íntimo de cada indivíduo que participa do culto. E ela precisa ser como João 4,24, Jesus diz, em espírito e em verdade. Ou seja, o que o Senhor estava querendo falar daquela forma? Verdade, sendo verdadeira e sincera. A adoração tem que partir de um coração verdadeiro, sincero, ou seja, com reverência, com temor. E o culto genuíno oferecido a Deus, ele tem um único mediador, que é Jesus Cristo. Tá? Então, o culto ele precisa ser direcionado ao Senhor. Então, nota a importância que há nesse momento que a gente chama de culto. Tá? E algo muito importante, se tudo isso for levado a sério, tá? Nada, né? Nada do que a gente faça será rejeitado pelo Senhor. Então, é muito importante, assim, a gente entender isso, que o culto, e aqui vamos lá, né? Não há problema nenhum de nós termos um momento festivo, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher, mas a gente não pode esquecer que o culto pertence ao Senhor. O culto é para Ele. Né? O culto não é para comemorar o aniversário do pastor, o culto não é para comemorar o aniversário, nada disso. O culto é para o Senhor. Tá? E se nós nos preocuparmos com isso, nós realmente eliminaremos tudo aquilo que não tem amparo bíblico. Porque aquilo que não tem amparo bíblico, nós corremos o risco de estar agradando o homem. Ah, faz isso porque é bonito e nós vamos agradar o fulaninho. Faz isso porque é legal e as pessoas vão gostar. Não. Espera um pouquinho. O culto é para quem? O culto é para o Senhor. É claro que as pessoas precisam ser bem acolhidas, bem recebidas, como a gente faz, né? Mas o momento que começa o culto, ele é totalmente para o Senhor. Então, a reverência que nós temos que ter, né, o cuidado com tudo que nós realizamos desde que nós iniciamos, ele precisa ter amparo bíblico e, principalmente, exaltar o nome do Senhor. Tá? Agora, em lugar dessas coisas periféricas que muitas vezes não fazem parte do culto,
o culto, ele tem alguns elementos bem claros ali, tá? Bem definidos conforme a palavra. Ou seja, pregação, oração, louvor e dádivas. Tá? Então, muito claro que Paulo vai dizer, né, a todo momento. Então, o culto, ele possui esses elementos. Se ele foge dessas premissas aqui, é bem provável que o Senhor nem olhe isso como um culto a ele, né? Pode ser uma reunião de crentes que intercala um momento de adoração com qualquer outra coisa periférica, mas ele não pode ser chamado de culto ao Senhor. O culto ao Senhor, ele tem essencialmente esses elementos: pregação, oração, louvor e dádivas, ou seja, agradecimento, oferta, né? Pedido de perdão, arrependimento, momento de aplicação e posição de quem ouve a palavra e uma tomada de decisão para aplicá-la em sua vida. É isso que o culto é composto. Tá? Agora, vamos olhar um pouquinho para cada um desses elementos que compõem o culto. A pregação, ela não é o momento mais importante do culto. Tá? Todo culto é importante. Eu já vi muitas vezes, né, se preenche uma etapa do culto, e aí, ó, agora nós vamos para o momento mais importante, que é a pregação. Não, se o culto é cristocêntrico e ele está centrado no evangelho desde o início, todo o início é importante. A primeira oração, a primeira leitura da palavra, os hinos, as músicas cantadas, o ofertório, a oração pelas crianças, a pregação, o apelo para a aplicação da palavra, a oração final, tudo isso, se for centrado no Senhor, tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. É claro que, falando-se da palavra, quais são os elementos que mais carregam a palavra? A palavra cantada é a palavra pregada. Então, o culto, basicamente, acaba sendo tomado por esses dois elementos. Né? A palavra que nós cantamos, e ela precisa ser palavra que nós cantamos, depois eu vou falar um pouco sobre isso, e ela precisa ser a palavra pregada. Tá? Até porque a fé vem pelo ouvir. Paulo vai dizer, a fé vem pelo ouvir, o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, a gente sabe que é pela proclamação pública do evangelho que nós manifestamos uma igreja de verdade. É quando nós proclamamos a mensagem das boas novas, é que as pessoas dão ouvidos e se convertem, são curadas, são alimentadas, são restauradas, nascem de novo, é pela pregação. Então a pregação tem uma função muito importante nesse processo de restauração e no processo do desenvolvimento da fé em cada um dos filhos de Deus. Tá? Então, ela ocupa um momento muito importante. Então, aqui tem pregadores e futuros pregadores, creio eu, e a gente precisa entender o seguinte, quando falamos da pregação, em primeiro lugar, nós temos que ter uma visão da pregação que, no mínimo, reconheça como ela é um dos principais aspectos do trabalho pastoral. Tá? A principal tarefa dos apóstolos, quando os diáconos são instituídos, ou seja, a igreja está se formando, e aí as viúvas estavam sendo assistidas, há uma reclamação das viúvas helenistas, ou seja, as viúvas de descendência grega, dizendo que elas não estavam sendo bem assistidas como as viúvas judias. Então, essa reclamação chega para os apóstolos, e os apóstolos dizem o seguinte, olha, levantem homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, para que eles possam servir as mesas, para que eles possam cuidar das viúvas. Nós, disseram os apóstolos, permaneceremos na pregação e na oração. Então, ou seja, principal aspecto pastoral é a pregação. Tá? É por intermédio da pregação que os crentes são instruídos, é por intermédio da pregação que os perdidos podem alcançar a salvação. É por intermédio da mensagem. Né? Então a pregação tem por isso que ela tem um momento muito importante dentro do culto. Não é o mais importante, mas ele é muito importante.
porque é através dele que nós desenvolvemos a fé, é através desse momento que nós somos confrontados, é através desse momento que o Espírito Santo nos convence dos nossos erros, da necessidade do arrependimento, tá? E aí, algo muito importante a respeito da pregação é que, guardada aí as diferenças de retórica, de homilética que cada pregador pode ter, o pregador tem que ter a noção de que ele proclama fielmente a palavra de Deus. Ele é só um porta-voz. Ele não pode acrescentar nada. Tá? Ele é um porta-voz da mensagem. Por isso que quem prega, claro, não vai usar, até acho que tem um slide que eu coloquei isso, não vai usar de palavras que ferem, que machucam, mas eu não preciso, e nenhum pregador aqui precisa se arrepender ou pedir perdão por uma palavra pregada que seja bíblica. Nós não precisamos pedir perdão. Me perdoe pela palavra que eu estou pregando. Se ela é bíblica, eu não preciso pedir perdão. Até porque, primeiro, essa palavra ela precisa trabalhar na vida do pregador. Tá? É quase que inconcebível alguém pregar uma mensagem e essa palavra não falar com ele primeiro, não confrontar ele primeiro, não modificar ele primeiro e não mostrar que ele é o primeiro a ter que aplicar essa palavra. Então, a pregação é apenas uma transmissão daquilo que Deus falou, daquilo que Deus já revelou. Então, eu não preciso trazer uma nova revelação. Nenhum pregador precisa trazer uma nova revelação. Basta pregar a palavra. Tá? Então, é nesse momento que a palavra não é uma exposição acadêmica, não é uma filosofia humana, não é teoria secular, é simplesmente expor o texto da Bíblia. Então, futuros pregadores, né, ou líderes aí de grupos de convívio, saibam que pregar é ler, interpretar, explicar. Quando a gente fala de uma mensagem expositiva, nós falamos desses 3 pontos importantes. Eu leio, eu entendo, eu interpreto e eu vou expor, eu vou explicar o texto. É isso. Por que nós criamos tantos ambientes hoje que carecem de uma reforma? Justamente pela falta da pregação expositiva. A pregação expositiva é aquela que expõe o texto. É aquela que auxilia a igreja a entender o texto e a viver esse texto na prática. Em muitos lugares, a Bíblia nem é aberta. Né? A Bíblia não é nem aberta. Horas de mensagens, e mensagens antropocêntricas, ou seja, centrada no homem, tu vai vencer, tu vai comer o melhor dessa terra, tu vai avançar, tu vai conquistar. É claro que a palavra de Deus é cheia de promessas, e ontem eu falei sobre a fidelidade de Deus e as promessas de Deus. É claro que elas podem se cumprir. Mas nós não podemos esquecer também que Provérbios vai falar que o homem diligente, o homem que trabalha, o homem que se esforça, o homem que não é preguiçoso, é esse que avança e conquista. Provérbios, Salomão está toda hora comparando isso. Então mostra justamente que significa que, e nem sempre aquilo que a gente enxerga por prosperidade é o que realmente é prosperidade para Deus. De fato não é. Então, esses cultos que prometem, né, que instigam e que estão toda hora fazendo com que os homens realmente tenham o seu pior despertado, porque desperta ganância, desperta tantas coisas, o desejo de enriquecer, pelo simples fato de enriquecer, mostra que é um modelo totalmente equivocado de culto, né? Porque o culto é a exposição, quando falo de palavra, é a exposição da Bíblia, tá? Não é para contar história, não é para... É claro que quem já fez algum curso de pregação sabe que o recurso da figura ou ainda de uma história é importante em determinados momentos, mas não é para contar história apenas. Tá? Então, finalmente, aqui para encerrar essa parte, nós precisamos entender que a pregação é só uma transmissão daquilo que Deus falou. Ou seja, não é para agradar o homem. E sim, o pregador, ele tem que ser um
guardião da verdade, entendendo que ele precisa ser leal àquele que o enviou. Tá? Quando Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, ele está dizendo, olha, a aprovação vem de Deus, maneja bem a palavra da verdade, pregue a palavra da verdade, mas a aprovação vem de Deus, ela não vem dos homens, tá? Então a pregação é a verdadeira, aquela que agrada a Deus, tá? Deixa eu ver se tem mais um. Aqui, último. Isso não significa, né, que o pregador tem licença para ser agressivo, grosseiro, né, pelo contrário, né, mas a mensagem bíblica, ele também não precisa ser politicamente correto, fugindo do que a Bíblia diz, com medo de incomodar os incrédulos que vivem no erro. Né? A Bíblia é a palavra de Deus, então pregada, ela vai incomodar, ela vai confrontar, ela vai nos tirar da zona de conforto. Então, a palavra incomoda mesmo. A palavra pregada, ela mostra o pior da nossa natureza. O pior da nossa natureza caída. Então, a necessidade, justamente, de nós sermos confrontados pela palavra de Deus, tá? Então, a pregação, ela tem um ponto, ela tem a sua importância dentro do culto. Uma coisa que a gente explora pouco, mas em alguns lugares existem, né? E claro, depende muito da forma como é usado, é a própria arte, né? Isso muito na Idade Média e principalmente aí no período renascentista, né? A arte era uma expressão também de adoração. Pintura, dança, literatura, tudo isso fazem parte também da forma que Deus pode ser adorado, né? E por que eu trouxe a arte aqui? Porque nós temos um momento que, para muitos, pode ser algo assim que levanta uma certa discussão, que seria a dança que nós temos na igreja, né? Eu vejo primeiro o seguinte ponto, tá? Toda forma de arte, ela pode ser desfrutada pelo crente, tá? Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos desfrutar da arte, ok? Eu, quando era adolescente, gostava de tocar instrumento de sopro. E gostava de escutar naquela época, ver grandes orquestras, né? Que executavam, não necessariamente executavam uma música sacro ou cristã propriamente dita, mas grandes execuções mostravam o quê? 3 coisas que a arte cristã precisa ter: excelência, isto é, não pode ser feita de qualquer jeito, né? Mal feita, por exemplo. Legitimidade, ou seja, não pode ser um simples plágio, e veracidade, ela precisa demonstrar o desejo do coração de quem expressa a arte, né? E essa última qualidade é que deve ser a considerada mais importante para o crente. Não é nem a excelência, nem a legitimidade. É claro, se nós tivermos as 3, maravilha, mas legitimidade, por exemplo, eu posso imitar uma arte, copiar uma canção de alguém, no sentido da execução dela, né? Não estou dizendo de copiar a letra e me apropriar da escrita, não estou dizendo isso, né? Estou dizendo de tentar uma execução próxima de quem a compôs, né? Mas a veracidade significa que a obra artística tem de dizer ou representar a verdade, tá? E por que a gente adota hoje, por exemplo, a dança? Principalmente para incentivar as crianças e pré-adolescentes no envolvimento com a obra, né? É claro que a gente tem uma discussão, assim, até que ponto, até que idade dá para permitir a participação. Tudo isso a gente ainda é muito cru ainda nesta área, né? Precisa ainda desenvolver uma massa crítica para realmente dizer, né, se até onde o nosso culto vai com isso. Mas é aquilo, né? Se nós colocarmos dentro numa balança, nós vamos ver que
hoje, da forma como nós estamos executando, principalmente, tem mais prós do que contras, né? Nós estamos vendo as crianças se envolvendo, os pré-adolescentes se envolvendo, gerando compromisso neles, gerando o desejo de adorar o Senhor, e eu vejo isso como proveitoso. É claro que não é toda arte que dá para aderir ao culto, né? A gente tem que ter esse cuidado também, para ele não virar simplesmente um espetáculo, até porque tanto a arte cristã como a própria música, o que mais importa é a adoração coletiva, não é a apresentação individual. Sempre que a apresentação individual se destaca, nós temos um erro ali. Então, por exemplo, na execução de um instrumento, que a gente vai entrar agora na parte da música, o mais importante não é a execução do instrumento, são as vozes. É o coro, é a igreja cantando. Eu já vi igreja sem instrumento nenhum. Ou seja, e um perfeito louvor. Por quê? Isso é um como é que eu vou dizer assim? É importante, é muito importante. Né? Aprimora, melhora, traz uma suavidade para esse momento, sim, mas a prática do louvor a Deus, este é um momento que ele precisa ser entendido como uma adoração coletiva, uma adoração congregacional. Se ele não tiver esse caráter, ele é um espetáculo, ele é uma apresentação individual, e nós passamos a ser assistentes daquele momento. A gente tem trabalhado muito nisso. Os irmãos já devem ter percebido, de músicas mais conhecidas, de repetição de músicas. Por quê? Porque se entende justamente isso. E o mais importante desse momento é a adoração coletiva. É a igreja entender que ela precisa participar e adorar. Então, não importa o tipo de instrumento que é executado. Agora, o que nós não podemos perder de vista é o caráter solene e majestoso que aquele momento do culto está sendo executado, uma adoração ao Deus soberano. E toda honra é para ele. Não pode ser para quem canta, não pode ser para quem toca, porque aí nós estamos com as motivações equivocadas, tá? E principalmente não pode ser um momento em que eu assisto. Eu não posso ir para lá e ficar assistindo uma banda, né, executar ali uma canção e eu, né, simplesmente assistir o que está acontecendo. Eu preciso participar. Esse talvez seja um dos momentos que mais a igreja participa. Na verdade, o momento que a igreja mais participa. É o momento que a igreja mais pode se envolver coletivamente. É o momento da adoração. É o momento da leitura da palavra, mas principalmente o momento da adoração, porque todos nós temos a oportunidade de abrir as nossas bocas e adorar e prestar culto a este Deus soberano. Né? Deixa eu ver aqui onde eu estava. Aqui. Então, falando ainda da palavra cantada, né, e por que palavra cantada? Porque justamente hoje o mercado gospel é um mercado rico, né, gera muito dinheiro, e se grava músicas, muitas vezes, sem uma compreensão teológica. Por que é necessário uma compreensão teológica? Porque talvez, se nós não tivermos esse cuidado, daqui a pouco nós estaremos cantando canções que não refletem aquilo que nós cremos. E aí vai ser uma adoração vazia. Se eu estou cantando algo que eu não creio, um exemplo, restitui, eu quero de volta o que é meu. É uma música que está mostrando, olha, eu não creio na soberania de Deus. Eu estou exigindo de Deus algo que era meu. Me dá de volta. Ou seja, e nós estamos pregando e falando sobre soberania, e daqui a pouco a gente canta, né? Não estou dizendo, a gente nunca cantou essa música, graças a Deus, mas uma música como essa está mostrando que sou eu que tenho o controle, não Deus, não o Senhor soberano. Então notem como muitas vezes a gente canta algo sem saber o que está cantando. Então, quando o culto é para Deus, nós temos uma preocupação muito grande em manter bem nítidas
estas distinções entre o que nós oferecemos para Deus, e daqui a pouco pode-se ter uma canção bela, mas é uma canção que daqui a pouco não é uma canção para adorar a Deus. Quer ver uma banda que eu particularmente gosto muito, é o Resgate, sempre gostei, desde a minha adolescência, mas muitas músicas dessa banda não são músicas para uma adoração coletiva. São protestos, são denúncias, né? Não é uma adoração coletiva. Não é um momento para a igreja olhar para o Senhor e adorar o Senhor. Mas não deixa de ser uma arte a ser apreciada, mas não no momento de culto. Até porque a própria banda diz que a proposta dela nem é essa, né? É justamente de levantar uma bandeira justamente para aqueles que estão nesse limbo aí, né? Entre uma igreja e a falta de entendimento do que é ser igreja. Tá? Pois bem, e aí entra algumas questões que a gente precisa sempre falar. Que músicas a igreja deve cantar? E músicas que exaltem o Senhor. Se ele é o centro da nossa adoração, a música deve ser também voltada para ele. Tá? Como eu e você, que não somos músicos nem cantores, devemos acompanhar? Praticando, cantando junto, adorando. Ou seja, é claro aí, a gente ainda está vivenciando muito isso por questões do som, do tempo, de ajustes, mas o mais importante do som, do teclado, da bateria, da guitarra, é a voz da igreja. É ouvir a igreja. Então, claro que muitas vezes é culpa nossa. Eu digo culpa minha, que não abro minha boca e não canto, e não acompanho. Porque, e claro que muitas vezes a gente, né, alguém não conhece a letra, alguém está um pouco encabulado, alguém está um pouco, né, ainda não se soltou, né, podemos dizer assim, mas é importante a gente entender que esse é o momento de eu junto com o meu irmão, muito mais preocupado, muito mais do que a preocupação de alcançar a nota, do que pensar se realmente estou cantando certo, na nota exata, no tempo exato, é prestar ao Senhor a minha adoração. A banda está ali para nos conduzir, para nos levar, para nos guiar e nos auxiliar nesse processo. Né? Assim como o pregador é apenas o porta-voz da mensagem de Deus que fala, a banda, né, os músicos, os cantores, nos conduzem nesse processo de adoração. E aí, como é que a igreja pode promover um canto vibrante? Realmente entendendo que é esse o momento de celebrar o Senhor, de adorar o Senhor, de render graças a Ele, de chegar na presença dEle com toda a nossa gratidão, com toda a nossa adoração, com tudo aquilo que o Senhor merece, né? Entender que é esse momento para eu expressar publicamente, juntamente com os meus irmãos, esse momento de adoração, esse momento de coletividade, de igreja, de comunidade que realmente entendeu que a adoração também se manifesta não somente lá no individual, quando eu estou orando no meu quarto, orando a sós com Deus, não se manifesta apenas quando eu estou orando com a minha família, mas também se manifesta quando eu estou em comunidade. Essa é uma adoração coletiva e ela é muito importante na vida da igreja, porque isso nos caracteriza como membros de uma só família. Então nós precisamos entender que este momento nós precisamos, pouco importa se o irmão do lado está ouvindo, não está cantando, eu canto desafinado, ele não canta, uma hora a gente vai chegar num tom aí que todo mundo consiga executar de uma forma mais agradável possível. Mas é importante eu abrir o meu coração e adorar o Senhor nesse momento. Entender que ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Tá? Então nós precisamos entender isso. Bom, quando eu falei de dádiva, é importante nós entendermos o seguinte. Dádivas durante o ofertório. Então, o ofertório é um momento de adoração também. Né? Então, todas as vezes que nós adoramos o Senhor,
com os recursos que Deus nos coloca em mãos, é uma forma de adoração. Nós vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos ver que todo o processo de adoração estava envolvido com uma entrega. É claro que, de novo, né, a gente tem uma clareza muito tranquila a respeito disso, de dizer que todo momento de ofertório ele precisa ser alegre, ou seja, as pessoas precisam ver que o seu dinheiro está sendo aplicado ali, que a gente está realmente prestando contas, que as coisas estão acontecendo, que as situações estão melhorando. Precisa ser de forma generosa, né? Ou seja, eu preciso também contribuir significativamente e de forma que não me afete no meu orçamento. Né? Então, a gente tem o costume de falar sobre ofertas alçadas e dízimos, mas nada além disso a gente entende como parte do nosso momento de adoração. Você que oferta e você que dizima já está fazendo muito bem essa parte de reconhecer as dádivas do Senhor por intermédio do ofertório. É claro que esse espaço dentro da nossa liturgia, ele é importante porque ele também é um aspecto de adoração. Então, a minha adoração é completa quando eu entendo isso. Né? Quando eu entendo que adorar com os meus recursos são princípios que emanam da palavra de Deus. A palavra de Deus mostra isso. É claro que o Antigo Testamento tem todo um conjunto de formatos de adoração, que tinha primícias, os sacrifícios, etc. Mas nós vamos ver no Novo Testamento Paulo agradecendo aos irmãos que acolhiam, né, os crentes de Jerusalém que precisavam de ofertas, precisavam de ajuda. Então Paulo vai dar essa orientação de ser uma oferta, uma oferta generosa, com alegria e de acordo com a capacidade de cada cristão. Mas a minha adoração só é completa quando eu entendo isso também, quando eu faço essa parte também do ofertório, né? Então, o primeiro princípio a ser observado aqui é o princípio da exclusividade. Ou seja, com base nesse princípio, as ofertas dedicadas ao serviço de Deus devem vir de mãos do seu povo redimido. Né? E isso é muito importante, por isso que a gente orienta os visitantes, por exemplo, eles não precisam ofertar. Eles não precisam participar. É claro que se quer participar, tudo bem. Né? A gente não vai proibir ninguém de ofertar. É a mesma coisa que batismo. A gente tem um entendimento da necessidade, do preparo, mas se alguém manifestar o interesse de se batizar, por exemplo, a gente não pode recusar. Né? Não se recusa. Mesma coisa ceia. Eu não recuso alguém, não, está proibido, me dá aqui o cálice e pão, tu não vai participar. Não, a gente não faz isso. Né? É claro que a gente procura trazer esclarecimento para cada um dos ensinos, mas, ou seja, a dádiva da oferta precisa vir das mãos do povo de Deus. Né? A casa de Deus, ela precisa ser mantida pelo povo de Deus. Tá? E aí o segundo princípio é que a obediência, né? Ou seja, as ofertas aceitáveis são aquelas que vêm de vidas santas, marcadas pelo arrependimento, pela busca sincera da vontade do Senhor. Ou seja, é uma atitude de quem realmente é salvo. Dizimar e ofertar não salva ninguém. E não dizimar e não ofertar não vai mandar ninguém para o inferno. A salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação é somente mediante a fé, né? A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, é dom de Deus, não de vós, para que ninguém se glorie. Mas um coração salvo, ele deseja ver a obra crescendo, avançando. Um coração salvo, ele deseja contribuir. Um coração salvo, ele deseja realmente manifestar também essa adoração por intermédio do ofertório. E, finalmente, né, durante o momento do ofertório, os cristãos devem observar o princípio da responsabilidade, pela qual cada crente deve contribuir, não com qualquer igreja, mas com aquela que participa. Né?
essa prática é importante, e aqui ninguém está proibido de ajudar outra igreja ou coisa parecida. Existe, né, principalmente no período que nós vivemos, pessoas que não conseguem se desprender das suas igrejas por vários motivos, né? E aí elas continuam frequentando, mas elas mandam esse dinheiro para uma obra de caridade, elas ajudam outras pessoas. Eu já conheço muitas pessoas que não conseguem sair de ministérios, mas não contribuem onde estão congregando e acabam ofertando em outros lugares ou para outras pessoas. Isso mostra, primeiramente, um equívoco do entendimento, né? Se tem algum erro no lugar que congrega, pega a mochilinha, vai embora, né, procura outro lugar e, a partir do momento que eu não consigo contribuir no lugar que eu estou congregando, significa que tem um entendimento equivocado aí do que é ser igreja, do que é adorar, do que é ofertar e assim por diante. Tá? Ok? Chegando aqui no final, né, da nossa lição de hoje, que é mais curtinha, e aí também abro espaço para a gente depois discutir aí e fazer alguns apontamentos. A liturgia do culto, ela é uma ferramenta muito importante do discipulado, porque é no culto que eu reconheço o caráter de Deus. Ou seja, no momento da adoração coletiva, e se as músicas são cristocêntricas, direcionadas para Ele, né, são músicas que estão em consonância com a teologia, nós reconhecemos o caráter de Deus por intermédio da nossa adoração. E mais, é na liturgia desse culto que nós reconhecemos o nosso caráter, a necessidade de mudança, a necessidade de arrependimento, a necessidade de uma vida transformada e de uma vida que seja impactada por esse momento de adoração. É no culto que a gente afirma a graça de Cristo. Então, um culto cristocêntrico, onde Jesus é o centro, onde ele é exaltado, onde ele é adorado, onde a sua palavra, e somente a sua palavra é pregada, nós estamos afirmando aos pecadores, aos perdidos, a graça de Cristo. Então, olha a importância da liturgia. Então, e espero que a partir de hoje, né, cada um de nós aqui tenha essa clareza a respeito do culto. O culto é o momento em que a graça de Deus está sendo manifestada a um pecador que está ali dentro. Alguém que ainda não foi redimido, alguém que ainda não foi impactado pelo evangelho. Né? É nesse culto que eu expresso a minha devoção, a minha gratidão, o meu amor, né? todo o meu reconhecimento, as misericórdias do Senhor. É aqui que eu expresso todo o meu amor por ele. Tá? Porque se eu não consigo, e vamos lá, eu gostaria até de fazer esse raciocínio com vocês. Se a gente não consegue publicamente executar esses passos do discipulado, não é no secreto, não é no individual que a gente vai fazer. Se eu não consigo reconhecer o meu caráter, se eu não consigo expressar a minha devoção no público, não vai ser no privado, ou melhor, no privado vai ser muito mais difícil, muito mais complicado. Se eu não consigo orar em público, no privado é muito mais complicado. Se eu não consigo adorar em público, no privado vai ser mais complicado ainda. Se eu não consigo ter gosto pela palavra no público, no privado, pode ter certeza, vai ser bem mais complicado. Aí vem filho, compromisso do trabalho, estudo, alguma outra demanda, e aí a gente é tomado e assolapado por todas as demandas do dia a dia, que a gente acaba não tendo esse momento com o Senhor. Então, é do culto que a gente leva para a vida. Então, é nessa liturgia do culto que eu desenvolvo esse discipulado. Então, é a partir daqui que, eu preciso levar para o meu dia a dia a expressão da devoção. Adorei aquele momento de 1 hora, 2 horas do culto, adorei o Senhor, agora eu preciso fazer isso todo dia. Eu preciso fazer na segunda, na sexta,
né, de segunda a sábado, para chegar no domingo de novo e, né, expressar ao Senhor toda aquela devoção, para que durante a semana eu também consiga executar isso como forma de vida e forma do meu discipulado. Tá? E claro que a obtenção do conhecimento para agradar a Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós conhecemos o Senhor. É igual a série que a gente está trabalhando agora, né? Conheçamos e prossigamos. Então, eu preciso conhecer mais Deus para adorar Ele corretamente. Porque se eu não conheço, talvez eu possa adorá-lo de forma equivocada. Então, como eu vou obter o conhecimento para agradar a Deus? Como eu vou obter o conhecimento para viver uma vida plena? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra. Então, o momento da pregação é esse momento que eu obtenho o conhecimento. Para quê? Para uma aplicação, para uma vida de submissão a Deus, submissão da vontade de Deus, submissão daquilo que Deus estabelece para a nossa vida como cristão. Então, a liturgia do culto, ela é o pavimento desta jornada do discipulado. Porque é no culto que eu manifesto justamente todas essas expressões, tá? E aí, como isso acontece na prática, né? Como a igreja participa de uma verdadeira adoração durante o culto? Como eu realmente saio de um espectador para um cultuador, né? Um adorador, alguém que realmente é participante, alguém que está cultuando, lendo a palavra. Então, quando a gente inicia o culto lá com alguém iniciando o culto, lendo a palavra, eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que abrir a minha Bíblia. Né? A gente tem falado muito, né, de as pessoas trazerem as suas Bíblias, para que justamente a gente sabe que a tecnologia é maravilhosa. Eu sou muito adepto da tecnologia, mas eu sei que se eu me distrair com uma notificação, alguma outra coisa, eu já esqueço o que eu estava fazendo anteriormente. Então, isso pode acontecer durante o culto. Aí a gente perdeu a essência do culto. Né? Então, o celular é muito bom, dá para anotar, dá para grifar o texto ali automaticamente, sem precisar de uma caneta, dá para fazer tanta coisa, né? Dá para compartilhar o versículo, só que em algum momento ele pode até ser prejudicial, se nós não tivermos disciplina. Então, eu incentivo a vocês a carregarem as suas Bíblias, a usarem as suas Bíblias, a terem amor pela palavra. Estou dizendo, é saudosista e aí está saindo da tecnologia para, né? É um momento, aquele momento ali é um momento para o Senhor, né? É um momento da gente realmente focar naquilo que nós estamos fazendo ali. Nós estamos tendo todo o cuidado para o culto ser executado todo ele em 2 horas, né? Incluindo nossa parte de comunhão, e tem acontecido, a gente tem melhorado cada vez mais, e principalmente eu, que tenho que me policiar, tenho feito isso, tenho tido cuidado, embora não tenha falado tudo o que eu queira falar, tenho cuidado, e a gente tem trabalhado muito isso, né? Ontem, por exemplo, terminou, o culto deu 2 horas e 1 minuto, exatamente, 2 horas e 1 minuto. Ou seja, para respeitar também todo mundo que tem seus compromissos, e a gente sabe que em 2 horas dá para fazer um bom culto ao Senhor. Mas aproveite isso, aproveite esse momento, leia a palavra. Então eu posso ser um adorador lendo a palavra, orando a palavra. Pastor, não sei orar, né? Ora como as palavras vão surgindo, ou pega um salmo e ora, agradece, exalta o Senhor, é um momento de adoração ali, seja um momento inicial, seja no meio do culto ou no final do culto, observa o que está sendo orado. Se é o momento do final do culto, ora pelas pessoas que estão ali clamando, ora para que as pessoas apliquem a palavra, ore para que você aplique a palavra em sua vida, que você medite na palavra, que o seu coração seja ensinável, seja moldado pela palavra. Né? Ore, não sei orar, pega um salmo e ora. Agradece, exalta a soberania de Deus, o nome de Deus, teu nome é grande, Senhor, te adoro. Pronto, vai orando desse jeito, vai aprendendo a orar. Cante a palavra, né? Incentiva os irmãos que essa prática da adoração,
ela acontece com todas essas práticas, lendo, orando, cantando, pregando a palavra, não só o pregador, mas nós reverberando esta palavra durante a semana, né, vivendo essa palavra durante a semana, comentando esta palavra durante a semana em casa com alguém, no grupo de convívio, ou ainda num culto familiar que você vai poder fazer, reunindo a tua família. Isso é muito importante, porque nós estamos sendo igreja e adorando. E aquilo que nós vimos na lição anterior, né, que são as ordenanças, o batismo e a ceia, também são práticas que nos mostram como a igreja adora o Senhor, batizando e participando da ceia. Então, esses pontos são importantes para que a gente compreenda e viva uma vida realmente de adoração ao Senhor. Certo? Eu falei sem parar aqui, sobrou alguns minutos. Se alguém tem alguma contribuição a fazer, fique à vontade aí para realizá-la. Enquanto eu tomo uma água. Alguém tem alguma coisa? Felipe? Estás? Boa noite. Tá, ali. Tudo bem, meus irmãos? Então, anotei algumas coisas ali enquanto o senhor estava falando, de repente para contribuir um pouco com esse raciocínio. Eu acho que é uma conversa muito importante essa que a gente está tendo, né? Porque eu acho que a maioria de nós viemos de igrejas onde a gente nós aprendemos a respeito do culto por, digamos que, repetindo o que os outros faziam, né? E talvez em nenhum momento nós paramos para nos atentar àquilo que a gente estava fazendo, né? E eu estava notando algumas coisas ali. Quando o senhor falou do louvor, né? Do culto público, né? A gente confunde muito essa questão da adoração com o louvor, né? A adoração a gente sabe que ela é íntima, ela é nossa, né? É nós com Deus, ninguém enxerga a nossa adoração, digamos assim, né? Mas o louvor não, o louvor ele é público, ele precisa ser público, né? Ele é um elogio público a Deus, é um culto público ao Senhor. Então, às vezes a gente tem a ideia de que, não, mas eu sou um adorador, eu fico aqui com o meu olho fechado e é isso aí, acabou. E não é isso, né? A gente tem aprendido que o louvor ele tem que ser explícito, ele é justamente quando acontece justamente quando a congregação se reúne, né? É uma expressão da comunidade em relação a Deus, né? E o senhor estava dizendo também em relação a palavra, né, no louvor. Hoje eu entendo e creio que não há distinção entre a palavra cantada e a palavra pregada. Nem pode haver essa distinção, né? Claro que ambas os dois momentos do culto, digamos assim, como o culto se divide, né? É lógico que a pregação ela tem talvez uma capacidade de explanar um pouco mais, né? Do que a velocidade de uma música, por exemplo, mas se aquela música, não que ela contenha a palavra, mas que ela é a palavra, ela vai trazer no nosso entendimento, ainda que subjetivamente, algo de proveitoso para nós, né? Não só como o louvor a Deus, mas aquilo vai produzir em nós alguma coisa diferente se a gente está cantando a palavra, né? Que foi o que o senhor se referiu ali. Então, esses dois pontos assim principais que eu tomei nota, que é isso, né? Essa ideia que a gente tem que o louvor ele tem que ser quietinho. Não, a adoração sim, a adoração é íntima e é uma relação entre nós e Deus, mas o louvor ele é público, principalmente no culto, né? Ainda mais no culto, ele tem que ser expressivo, né? E isso que o senhor estava falando em relação no caso, a palavra cantada também, né? Que é uma percepção que hoje a gente tem, né? Mas que talvez a gente carregou no nosso DNA e a vida toda uma outra ideia, né? Hoje, observando
as músicas que talvez tenha tocado a minha vida inteira, a maioria absoluta delas não tinha o foco em Deus, né? Então isso hoje me incomoda, mas talvez no passado isso era normal, né? A gente achava que estava ali cumprindo algo para Deus, né? E só para fechar, o último que o senhor falou, assim, que a gente tem se esforçado nisso, para deixar o culto mais, né, totalmente cristocêntrico ali, né, sendo um louvor, um tributo mesmo a Deus, né, sendo uma reunião solene para Deus, e como a gente vê, assim, é muito mais difícil fazer isso, né, do que fazer o que a gente fez a vida toda, né. É muito mais difícil a gente achar, não só achar as músicas, mas a gente tá ali, tipo, se auto-eliminar para que a congregação consiga, né, adorar a Deus ali, que a gente não venha dificultar isso, né? É muito mais difícil do que fazer o que a gente fez a vida toda, né? Exatamente. O culto, ele, além de ser um tributo, ele precisa ser um lugar de formatação do nosso caráter, né? De se tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Então, isso é muito importante. É claro que pode haver dentro do culto um momento íntimo, né, de devoção, de quebrantamento, mas um momento coletivo de adoração, ele precisa ser um momento de adoração pública mesmo. Eu preciso externar, né, e isso faz bem a congregação, ela está invocando o Senhor quando ela adora publicamente. Quando ela faz uma adoração coletiva, ela invoca o Senhor. É claro que a palavra pregada, ela exige muito mais, né, porque ela exige uma exposição e uma aplicação da vida, e a música, ela por si só, ela trabalha na vida da pessoa de uma forma mais, digamos assim, natural, né, mas, de novo, né, tudo dentro do culto é importante, a gente precisa ter essa compreensão, né, não é porque o momento da abertura, porque não está abrindo o culto, não, deixa aqui um pouquinho, pode rolar assim, de qualquer jeito, eu estou aqui, né? Não, todo culto é importante para o Senhor. Isso a gente precisa compreender, né? Então, o momento de nós participarmos desde o início. Vai iniciar o culto, já estou ali. Né? Então, isso mostra que eu quero, desde o início, participar do culto e ter esse momento de devoção e de adoração e entender isso. E talvez, isso que o Felipe falou, que a gente vai reverberando e vai repassando as coisas que nós vamos ouvindo e aprendendo, talvez muitos de nós aqui já viveu assim, sabia que os primeiros 10 minutos é uma palavra introdutória, então eu posso chegar atrasado. A gente vai usando esses 10 minutos porque o importante do culto começa quando a banda canta, né? E a gente vai criando esse hábito, né? Sem perceber, e não é mal, não é por má fé ou por um mau caráter, não, é porque as pessoas vão replicando esse modelo. Então, quando a gente entende que todo culto é para o Senhor, a gente sabe que desde a primeira oração até a oração final, é um momento de adoração e de exaltação ao Senhor. Amém? Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Só para finalizar, então, por que da importância dessa lição, né? Porque a gente realmente mude o patamar da nossa adoração. Uma expressão que a gente tem usado sempre. Que o Senhor receba o nosso culto. Mais importante disso. Não adianta nós termos ali um melhor jogo de luz, o melhor telão, né? O melhor, sei lá, melhor live, o melhor qualquer coisa, e o Senhor não receber. O Senhor precisa receber a nossa adoração. E aí, tudo que nós realizarmos depois disso, amém, glória a Deus. Mas o Senhor precisa receber a nossa adoração. Então, não adianta nós termos a melhor tecnologia, o melhor tudo, e nossa canção, nossa pregação e nossa oração não passar do telhado. Então, que a gente realmente, como igreja, avance nessa nossa adoração, e creio que se nós usarmos tudo aquilo que nós entendemos aqui como culto, e nós aplicarmos em nossas vidas,
tenho certeza que nós vamos avançar, e muito como igreja, e sei que o Senhor vai operar muito, porque a gente tem estudado aqui junto com o presbitério uma coisa muito importante que fala sobre a presença de Deus, a onipresença de Deus, né? O Senhor está em todos os lugares, mas ele não opera em todos os lugares. Ou melhor, em alguns lugares ele age com julgamento, em outros ele abençoa. Então que o nosso lugar seja um lugar de bênção, né? Porque o Senhor realmente está encontrando ali pessoas que estão rendidas a Ele e com seus corações totalmente voltados a Ele. Amém, irmãos? Vamos encerrar, porque daqui a pouco eu quero fazer a oração, né? Às 10 horas a gente começa aí nossos 21 dias de oração, serão 30 minutos apenas, pelos grupos de convívio e também pelos cultos familiares. A gente vai falar muito nos próximos dias a respeito disso. Então, eu já quero encerrar aqui. Vou pedir para o próprio Felipe aproveitar aí, Felipe, faz essa oração, agradece, a gente já vai encerrar aqui, para que a gente possa, na sequência, já disponibilizar o link e voltar daqui a alguns minutos para cá. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, teu amor, a tua fidelidade. Te pedimos, Senhor, que o que nós ouvimos aqui, Senhor, nós possamos aplicar nas nossas reuniões, Senhor, nos nossos encontros, e que tudo possa ficar gravado no nosso coração, Senhor, e possa nos instigar, Senhor, a te buscar cada vez mais, e que o nosso espírito esteja voltado para Ti, que o nosso culto esteja voltado para Ti, Senhor, e tudo que fizermos, Senhor, quer comamos, quer bebamos, tudo que vier à nossa mão, Senhor, que nós façamos para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe a todos.